Olá! Já estão valendo as novas regras para o uso do cartão de crédito no Brasil. Especialista fala sobre a importância das medidas para o combate à inadimplência. Possibilita que o cliente retorne para o sistema de consumo, que é isso que é importante. E tem ainda, desembargador Márcio Vidal recepciona estudantes de direito que visitam o Poder Judiciário. Uma experiência inesquecível, né? E muito enriquecedora. E o tema do quadro Judiciário Responde de hoje é a detração e remissão de pena. Tudo isso e muito mais, você confere a partir de agora na TV.jus. Já estão valendo as novas regras para o uso do cartão de crédito no país. As medidas visam diminuir a inadimplência e, assim, aquecer a economia brasileira. Nas ruas é fácil encontrar quem alguma vez já teve que pagar o valor mínimo do cartão de crédito ou não conseguiu liquidar a fatura do mês na totalidade e assim entrou no chamado crédito rotativo. Estava sem dinheiro, né? Gastava muito, aí até por isso que eu parei mesmo de usar, porque eu tinha 3 cartões, aí começava a usar e chegava o final do mês não conseguia pagar. Quando chega final do mês não tem o dinheiro para pagar, tem que parcelar. Fica mais caro? Claro que fica. E aí não tem jeito, a conta fica ainda mais cara, com juros de até 17% ao mês. O cartão de crédito, o juro é muito alto, entendeu? Então a gente não consegue administrar o cartão de crédito. É melhor a gente parar. Juro, fatura, muito difícil, né? Tem que controlar. Tem que controlar. E isso não é exclusividade dos entrevistados, não. No Brasil todo, 37% de usuários pessoa física estão usando o crédito rotativo e 59% de usuários pessoa jurídica. Empresas também estão nesta situação, acendendo assim um sinal de alerta no governo federal, que mudou as regras para o uso do crédito rotativo. Ela vem beneficiar tanto os clientes, os usuários do cartão de crédito, quanto o sistema financeiro, detentora desses cartões de crédito. Que é isso? Reduz a taxa de juros. Hoje, a maior taxa de juros operante no país é o cartão de crédito, que passa aí dos 15% ao mês, mas é regra, está na lei. Isso cai para no máximo aí 9,8%, 9,7% no crédito rotativo dos cartões. Então, a nova regra ela vem fazer com que haja redução e, havendo essa redução também, possibilita que o cliente retorne para o sistema de consumo, que é isso que é importante para aquecimento da economia. O economista explica que, ao limitar o uso do rotativo, o governo federal também obrigou as instituições financeiras a oferecer o crédito parcelado, mais barato ao usuário, para que ele possa quitar o saldo do rotativo. Isso, no geral, faz com que haja uma redução da inadimplência, melhora a liquidez no mercado, porque é um volume muito grande. Hoje, os cartões de crédito movimentam em torno de 700 bilhões de reais no mercado consumidor. Então é um volume muito grande que precisa ser cuidado. Na prática, sai de cena o juro do crédito rotativo, que pode chegar a incríveis 481% ao ano. E entram em cena os juros do crédito parcelado, que chegam no máximo a 163% ao ano. Ainda alto, mas muito mais abaixo do que o praticado hoje no rotativo. As medidas são importantes na medida em que o consumidor ele passa a receber influências para se controlar melhor as suas finanças. Consequentemente, ele deve deixar de transferir recursos do seu capital através do pagamento de juros para as instituições financeiras, e esses recursos ficam disponíveis para que ele consuma bens, produtos no comércio, enfim, para que ele tenha a sua economia mais tranquila. Isso certamente causará um bom impacto no comércio. Começaram nesta semana as sessões do Tribunal do Júri de Cuiabá. A pauta do mês de abril prevê 10 julgamentos de crimes dolosos contra a vida. A repórter Fernanda Fernandes traz mais informações. Entre os julgamentos agendados para este mês de abril estão de Alcides Alves Bueno, acusado de ter assassinado Joaquim Marciano da Silva em julho de 2005 no bairro Parque Cuiabá. E também o de José Roberto Alves da Silva por homicídio qualificado contra Valdemilson Lucas de Souza em setembro de 2007 no bairro Pedra 90. E vale lembrar que todas as sessões serão presididas no período vespertino pela juíza Mônica Catarina Perri Siqueira.
Fernanda Fernandes para a TV.jus. Acadêmicos de Direito do Univag visitam o Tribunal de Justiça de Mato Grosso. A iniciativa faz parte do programa Nosso Judiciário. Cerca de 80 acadêmicos do curso de Direito do Centro Universitário de Várzea Grande, Univag, conheceram toda a estrutura física e de trabalho do Tribunal de Justiça. Durante o tour pela instituição, os estudantes assistiram julgamentos da 2ª e 3ª Câmaras Criminais, passaram pelo protocolo, secretarias e, por fim, chegaram ao Espaço Memória, onde foram recepcionados pelo desembargador Márcio Vidal. Isso é muito importante, porque né, é uma forma também de motivá-los que há futuro, há um espaço no mercado para que eles possam amanhã, qualquer um dos papéis, os sujeitos no sistema judicial, eles atuarem. As estudantes Leidiane e Bárbara ainda não conheciam o Tribunal de Justiça. Para elas, a visita foi muito importante para a futura carreira jurídica. Foi importante para a gente ver na prática como é que funciona as ações jurídicas aqui, como é que funciona todo o ordenamento, a estrutura do Tribunal de Justiça, sair um pouco do âmbito acadêmico, conhecer na prática como é que funciona toda essa estrutura. Foi bem bom, diferente, bom para aprendizado da turma, né? Conhecer essa nova área. Sair da teoria e ver a atividade que eles vão exercer no futuro. Isso é incrível, né? Então poder ver a atuação de um advogado numa sustentação oral, ver a atuação de um magistrado, né, julgando os recursos, é para eles uma experiência inesquecível, né? E muito enriquecedora. E veja a seguir, Justiça quer implantar projeto de atendimento integral ao adolescente em conflito com a lei e familiares. E tem ainda nessa edição, juiz fala sobre detração e remissão de pena. É um instante só. Transparência. Relatórios para atender à Lei de Responsabilidade Fiscal. Acesse o portal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. A 2ª Vara da Infância e Juventude de Cuiabá estuda a implantação de um centro de referência socioeducativo para atender os adolescentes e famílias dos menores em conflito com a lei. O objetivo é garantir a reinserção social. A unidade pública específica para realizar o atendimento aos menores em conflitos com a lei tem como modelo os projetos desenvolvidos em Maringá, cidade referência no tratamento de demandas socioeducativas através dos serviços à comunidade e liberdade assistida. Eles criaram um CREAS temático específico para atendimento da unidade socioeducativa, ou seja, eles só atendem lá adolescentes em conflito com a lei e seus familiares. Isso é extremamente importante porque, além do pessoal, dos funcionários se especializarem no assunto, eles conseguem dar um atendimento personalizado a cada um deles. Eles têm psicólogo, fazem atendimento às famílias, fazem atendimento ao adolescente, eles conseguem fazer um intercâmbio para o cumprimento dessas medidas, seja da prestação de serviço da comunidade, em que eles fazem um link entre a instituição que vai receber esses menores, esses adolescentes que vão cumprir as medidas, junto com os adolescentes. Eles fazem também ainda, no caso da liberdade assistida, eles acompanham o adolescente toda semana, o adolescente tem que estar frequentando lá toda semana, eles fazem aula de música, fazem aula de línguas. Somente em Cuiabá, 590 menores em conflito com a lei cumprem medida socioeducativa. 90% deles cometeram infrações graves. E o trabalho do CREAS temático é mais uma alternativa para evitar a reincidência dos menores e ajudar na reintegração familiar. A gente precisa recuperar. Então, se a gente simplesmente colocar uma fiscalização sem fazer todo esse atendimento, sem fazer toda essa estrutura, vai ficar mais difícil de se ressocializar, vai ficar mais difícil da gente recuperar esses menores, conseguir colocar eles para transformar eles em boas pessoas. A execução de medidas socioeducativas em meio aberto para adolescentes em conflito com a lei é responsabilidade dos municípios.
Atualmente, 216 menores cumprem medidas determinadas pela Justiça. O município precisa dar essa segunda chance. E com certeza nós vamos dar essa segunda chance. Como que nós daríamos a segunda chance? Trazendo eles para um local adequado, colocando música, que quando a gente fala adolescentes, a gente pensa um adolescente infrator. Só que nós temos que saber como que foi criado esse adolescente. Ele foi criado no meio da violência? Por que que ele chegou a fazer essas infrações? Então, é isso que nós temos que começar a prestar atenção à sociedade. Eu acho que isso não é uma coisa só do município e só do governo. Nós, sociedades em si, o município de um lado, a sociedade de outra, os empresários ajudando, que isso é um problema social muito grave. E você já ouviu falar sobre detração e remissão de pena? Juiz criminal de Cuiabá tira dúvidas sobre o assunto. Confira agora o quadro Judiciário Responde. De acordo com a Lei de Execução Penal, a prisão deve fornecer elementos que facilitem a introdução do indivíduo na sociedade após o cumprimento da pena. Por isso, o reeducando deve aprender um ofício durante o tempo de reclusão. E você sabia que quem trabalha ou estuda enquanto estiver preso tem direito à remissão de pena? Você sabe o que é isso? Quando trabalhar o preso, quando estudar, essa pessoa está reclusa, ou também no regime semiaberto, poderá sim obter a remissão de pena. A remissão é exatamente o acréscimo de um dia de cumprido de pena quando a pessoa faz 3 dias de trabalho. É 3 por 1. Trabalha-se 3 dias, acrescenta-se um dia de pena cumprido já. Ou então, quando estuda durante 12 horas, acrescenta-se um dia cumprido também de pena para esse preso estudante. É interessante saber que esse direito é tanto para o preso no regime fechado, aquele que está encarcerado, aquele que está dentro de uma penitenciária, de uma cadeia pública, quanto também aquela pessoa que está em regime semiaberto. Todos os condenados têm direito ao benefício remissão de pena? Todos os condenados, sem dúvida, desde que estejam nesses 2 regimes, fechado ou semiaberto. Já o aberto não teria esse direito porque a lei não prevê. Existe outro benefício também que não depende de estudo ou trabalho, mas o reeducando tem que ter cumprido parte da pena para ser beneficiado com a detração. Detração é simplesmente quando se chega aqui o executivo para cumprir o processo de execução de pena, observa-se o tempo de pena que foi condenada a pessoa, subtrai-se o tempo de prisão provisória, que é a preventiva ou temporária. Esse tempo que a pessoa cumpriu, que chama também prisão processual, essa prisão provisória, antes de ser condenado, subtrai esse tempo do tempo total da pena que ele foi condenado. E a TV.jus fica por aqui. Acesse também o nosso portal de notícias, tjmp.jus.br. A gente volta amanhã. Até lá!